Depois de quase 6 meses de investigação, o caso Fernanda foi completamente encerrado. Fernanda era uma técnica em enfermagem de 37 anos e acabou tendo o corpo encontrado carbonizado dentro do carro dela, no bairro do Pacotuba, aqui em Almirante Tamandaré. Depois de intensas investigações, os delegados descobriram que não houve crime. Estou agora com Ivan da Silva, ele é o delegado titular aqui de Almirante Tamandaré. Delegado, inquérito então encerrado. Sim, após vários meses de investigação, inúmeras diligências que nos permitiram espancar qualquer sombra de dúvida, chegamos ao final do inquérito. O inquérito está relatado e a conclusão da Polícia Civil é de que, de fato, não houve crime nessa ocorrência. O que aconteceu então? Ao que tudo indica, por todos os elementos que foram apurados, se trata de um caso em que a vítima acabou tirando a própria vida. Contudo, nós, até por uma questão de qualidade do trabalho, respeito a familiares, respeito a amigos, nós precisávamos ter absoluta certeza, convicção plena do que aconteceu. É um caso em que nós não estamos tentando confirmar a existência de um crime. Mas, ao contrário, conforme a investigação avançava e a linha de investigação de inexistência de crime tomava cada vez mais força, nós tínhamos que ter absoluta certeza de que não ocorreu crime algum, mas que, de fato, se tratava de uma situação em que a vítima veio a tirar a própria vida. Bom, foram quase 6 meses de investigação para se chegar a esse resultado. Por que demorou-se tanto para se chegar a esse resultado e quais foram os elementos que comprovaram que ela mesma tirou a própria vida? As diligências, elas têm um certo tempo para a maturação. Você precisa ouvir familiares, você precisa ouvir amigos da vítima, você precisa muitas vezes oficiar determinados órgãos ou empresas, e algumas diligências necessariamente dependem da apreciação e do deferimento do Poder Judiciário. Muitos pedidos, vamos colocar de uma forma não técnica, muitos pedidos que a Polícia Civil fez ao Poder Judiciário levaram um certo tempo para serem analisados e concedidas as ordens judiciais. Após a concessão dessas ordens, essas ordens precisam ser encaminhadas para os órgãos de destino, empresas, por aí vai, e levam tempo para que essas empresas elas retornem com os dados para que esses dados sejam de fato analisados. E por isso que acaba se estendendo um pouco mais a investigação, até que tenhamos acesso a todos esses dados, possamos realizar a análise e aí sim formar uma convicção do que de fato aconteceu. Respondendo à segunda pergunta, diversos elementos colaboraram para montar esse panorama para que a gente conseguisse chegar na conclusão que não houve crime. Informações fornecidas por familiares, por amigos, dados que coletamos de redes sociais, informações sigilosas cujo sigilo foi quebrado pelo Poder Judiciário, como extratos de contas bancárias, informações a respeito do telefone dela, se foi utilizado ou não foi utilizado, dentre outras informações, bem como análise de imagens que nós coletamos ao longo do tempo. Então, todo esse conjunto de informações que é montado ao longo do tempo e posteriormente é realizada essa análise. Isso demanda tempo numa investigação séria. Para a família, claro, é sempre desesperador, tanto um homicídio como o fato dela ter tirado a própria vida, como é também para a polícia ter que dar uma notícia como essa. Nunca é fácil, evidentemente nós estamos lidando com vidas humanas, nunca é um trabalho simples, seja neste caso, seja em qualquer outro caso em que há uma ocorrência letal, afinal de contas, uma vítima perdeu a sua vida. Contudo, nós nos amparamos no trabalho técnico, no trabalho profissional da PCPR, no sentido de acolher aquela família, na medida do possível, mas também fornecer as informações de forma que isso não perturbe a investigação, mas também trazer um esclarecimento para a família poder também procurar alívio, procurar descanso, sabendo o que de fato aconteceu. Obrigada, delegado. Eu que agradeço. Vou conversar agora com o Guilherme Donde. Ele é o delegado operacional aqui da Delegacia de Almirante Tamandaré e foi responsável pelas investigações, né, delegado? Como é que foi o andamento das investigações para chegar a esse resultado, passo a passo? Claro, a gente foi acionado já para comparecer no local do crime, e a partir daí a gente já começa as primeiras diligências. Então a gente já foi ali, compareceu com os peritos para ver se teria algum vestígio passível de ser explorado ali na situação, algum indicativo do que ocorreu,
no local crime quente, né? Não digo quente por causa do carro em si, mas no sentido metafórico, tá? E o pessoal compareceu, as equipes de investigação compareceram no local. Na sequência, a gente já identificou quem que era a vítima, conversou com alguns familiares e começamos a levantar as informações. Ela foi reconhecida de que forma, delegado? Chegou um familiar da vítima à delegacia dizendo que a esposa estava desaparecida e que possivelmente era a pessoa que estaria naquele veículo, porque o veículo era o mesmo, era marca e modelo, mesmo que esse senhor que veio na delegacia tinha. Então a gente pegou a qualificação da esposa dele e alguns dados odontológicos. A gente encaminhou esses dados odontológicos, é um raio-x panorâmico, que chama, né, para o Instituto Médico Legal, e a partir da cada dentária identificou-se que realmente se tratava da vítima que ele estava procurando. A partir daí a gente já conversou com alguns familiares para identificar se ela tinha algum inimigo, desavença, ameaça, problema sério, assim, alguém que pudesse ter essa vontade de tirar a vida dela. Identificou que não, que era uma pessoa boa, tinha uma convivência comum, trabalhava, tinha a família dela e não tinha brigado com ninguém, não tinha sido ameaçada por ninguém, não estava tendo qualquer tipo de problema que pudesse levar a um homicídio, ainda mais de uma forma tão cruel, né? Então a gente já identificou que ela tinha trocado a foto do WhatsApp dela por essa imagem que a gente apresentou, que é uma pessoa que vai em direção a um relógio, umas nuvens. Que dá um indicativo de uma depressão. Isso, a gente não sabe exatamente, depressão é um diagnóstico clínico, né, que eu não tenho como falar, afirmar que ela tinha, mas assim, algumas situações têm rituais de despedida. E geralmente eles são materializados em cartas manuscritas. Nesse caso não tinha qualquer tipo de carta manuscrita de despedida, mas tinha essa foto de uma pessoa caminhando nas nuvens em direção ao relógio, que ficou bem claro para a gente do que se tratava conforme a investigação foi avançando. Além de uma mensagem a uma amiga. Isso, essa amiga a gente conversou com ela também e pouco antes da vítima sair de casa ela manda essa mensagem: você é a melhor amiga que eu já tive. Então essa é uma amiga que ela teve alguns dias antes, desabafando, conversando. E pouco antes dela sair, ela envia essa mensagem. No sentido de despedida também ficou bastante claro pra gente. Ela sai e não vai em direção ao trabalho, ela vem em direção ao Mirante Tamandaré. Isso, ela sai com um carro que ela não costumava usar, inclusive esse carro estava trancado pelo carro que ela costumava usar. Então ela tira o carro que ela utilizava, tira esse carro que ela não costumava utilizar, guarda o carro que ela usava de novo e sai com o carro que ela não usava pro sentido que ela não ia. E ela vai até um posto de gasolina, sempre sozinha. A gente viu nas imagens, abastece um galão avulso de combustível, sozinho, e depois vai até o local ali. A gente conseguiu pegar uma câmera que só capta imagens quando tem movimento. Essa câmera fica a poucos metros ali do local onde foi encontrado o carro carbonizado. E também o veículo passa sozinho, não passa mais ninguém junto com ela ali em outro veículo naquela imagem. Mesmo na imagem do posto de gasolina, onde ela compra um galão, inclusive, só aparece ela na imagem. Sim, só aparece ela sozinha. A gente coletou essas imagens de maneira bastante rápida, conseguiu materializar tudo isso, então tudo caminhava para essa conclusão de que não teve crime na situação. A gente precisava reforçar isso com alguns dados telemáticos e informáticos da vítima. A gente solicitou ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário concedeu, a gente analisou esses dados, principalmente para ver se o celular dela poderia ter sido subtraído, roubado. Mas não, o celular dela não foi utilizado depois da morte, então a gente já descartou também qualquer possibilidade de crime patrimonial. Isso, não teve crime patrimonial também. Até porque todo o dinheiro que ela tinha na conta, ela transferiu para os familiares. Então também ela não poderia ter sido vítima de uma extorsão. Ok, obrigada, delegado. Obrigado. Caso concluído, então. Sim, o caso foi concluído, a gente se dedicou bastante, principalmente para dar uma resposta para a família. São pessoas muito boas, pessoas muito honestas. Então a gente esgotou todas as diligências possíveis para dar uma resposta bem sólida, bem concreta, e a gente está bastante convicto do que aconteceu na situação. Ok, obrigada.